Olá, pessoal. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês forem assistir essa apresentação. Eu me chamo Rafael Pacheco, eu sou estudante de zootecnia do Instituto Federal do Triângulo Mineiro de Campos de Uberaba. Eu vou estar apresentando para vocês, junto com no meu grupo com os meus amigos, um trabalho relacionado aos sistemas silvopastoris na recuperação de pastagens degradadas. Essa disciplina manejo e conservação de solo e águas, e o grupo ele é composto por Altair da Silva, a Ana Carolina, a Isadora Cristina, a Luara Meira, Rafael Pacheco, que sou eu no caso, e o Vinícius Ranieri. Essa disciplina é ministrada pelo professor Adelar José Fabian, e a gente vai estar falando um pouco, eu no caso vai estar falando um pouco sobre esses sistemas silvopastoris na recuperação de pastagens degradadas. O grupo, de acordo com pesquisas feitas e estudos relacionados a um artigo que a gente foi apresentado, a gente elaborou essa apresentação para estar tirando um pouquinho de dúvida de vocês e para estar apresentando um pouco sobre esse tema, que hoje em dia ele é bastante comentado, porque muitas pessoas elas procuram essa alternativa de estar fazendo no campo, estar fazendo na sua criação, para meio que ter um bom retorno ou um bom investimento. E eu vou estar falando um pouco para vocês sobre isso, sobre o que ele é, sobre como funciona, sobre benefícios, sobre coisas ruins também que pode estar relacionado a esse sistema. Então vamos lá. O sistema silvopastori, ele é uma modalidade agroflorestal e se caracteriza por integrar componentes lenhosos, que são as árvores, arbustos, herbáceos e animais, e alguns ocorrem de forma natural em diversos ecossistemas, enquanto outros eles são estabelecidos segundo um modelo planejado. De forma natural são quando acontece de árvores crescerem em um ambiente, pasto crescer juntamente com ele e ter animais presentes ali consumindo desse material, desse pastagem, e dessas frutas ou dessas folhas que as árvores proporcionam. De forma estabelecida conforme modelo planejado, é por conta que hoje a gente já tem bastante modelo planejado em relação a isso, de que forma que você deve, de que forma que você procura e de que forma que vai ser melhor para a sua propriedade estar fazendo esse sistema na sua fazenda. Em determinados sistemas silvopastoris, o produto principal é o animal, mas também em determinados sistemas esse produto também pode ser outros, como madeira para produção de lenha, para produção de outros materiais, pode também ter sido a produção de celulose, a produção de lácteos, a produção de frutas, entre outras coisas. E a parte sobre a degradação de pastagem é que pode ser explicada como um processo dinâmico de generação que a gente conhece, a gente que mexe com fazenda, a gente que trabalha com isso, a gente que vê isso aí, a gente vê que com o passar do tempo, ou por causas naturais, ou por causas que podem estar acontecendo de acordo com o mau manejo, vai acontecendo essa degradação da pastagem, ela vai caindo a produção, o primeiro ano é muito bom de produção, o segundo ano já pode cair um pouquinho, de acordo com o cuidado que o pessoal não toma às vezes, a produção de folha vai diminuindo, o solo vai ficando muito pobre, essas coisas podem estar acontecendo, e esse sistema de silvos pastoris, na recuperação de pastagem, ele está mostrando um pouco sobre o que isso pode estar ajudando na recuperação dessa pastagem degradada. Essas estimativas recentes, de acordo com o artigo que a gente foi apresentado, mostra que pelo menos a metade da área de pastagem em regiões ecologicamente importantes, como a Amazônia e o Brasil Central, estariam em degradação ou já degradadas. Aí essas imagens mostram um pouco sobre a degradação da Amazônia, que cresce
cresceu, no caso, 675% em agosto desse ano, 2021, e o desmatamento também subiu em relação a 63%, bastante coisa. Essa outra imagem mostra um pouco sobre o que a Embrapa faz, sobre a mapeação. Ele mapeia algumas áreas com pasto degradado para procurar soluções, para procurar corrigir isso. E algumas caracterizações desse sistema é que o sistema silvopastoriz, ele é uma forma de fornecer o conforto térmico que os animais vão estar sendo proporcionado para eles, porque devido ao sombreamento, que nem a partir do momento que você vai fazer esse sistema silvopastoriz, é um sistema onde tem a integração florestal de árvores, a questão de pastagem, a questão de animais no mesmo ambiente. Aí as árvores que estão crescendo naquele local, eles vão proporcionar um sombreamento para esses animais que estão ali presentes. O crescimento dessa pastagem que está por baixo dessas árvores, eles vão proporcionar um alimento para o animal. E sem falar no conforto térmico, que o animal ele vai estar comendo na sombra, né? E não vai estar tendo aquele estresse térmico em relação à temperatura, por conta que eles vão estar com bem-estar, vão estar em um ambiente agradável, vão estar com alimento disponível, vão estar meio que tudo que favorece para o ganho de peso ou para uma grande produção de leite, se no caso for gado de leite. Ele, que nem, promove aumento na produção de leite, que nem eu acabei de falar, e maior ganho de peso na parte de gado de corte também. Ele também pode proporcionar, auxiliar no controle da erosão, ciclagem de nutrientes, causado pela absorção das raízes das árvores. Ele pode, em termos econômicos, potencializar e diversificar a renda daquela fazenda, a renda daquele produtor, que além de estar ganhando com a produção de leite ou com a produção de carne, ele também pode estar ganhando com alguns anos passados, ele pode estar ganhando com a venda da madeira, a venda do látex, a venda de carvão. Aí é muito, muito amplo em relação ao que ele pode estar fazendo nessa área. Que nem está aqui no texto, como venda de frutos, venda de óleos, resinas, etc. E, além disso, de agregar valor na área também, porque você vai ter feito um projeto, você vai ter recuperado um pasto, você vai ter plantado alguma coisa ali, vai estar agregando valor naquele local, e com isso também vai estar tendo melhor aproveitamento das águas da chuva, porque a partir do momento que o solo está coberto, a chuva choveu ali, caiu aquela água, tem um pouquinho de folha ali por cima, já ajuda bastante na absorção por conta da raiz, que é a parte da erosão que vai fazer esse controle. E também para o solo ficar mais úmido por mais tempo, vai ter aquela camada de pastagem ou de folhas também, fazendo a cobertura do solo, vai ajudar bastante em relação a isso. Aí os problemas que também podem ser apresentados em relação a esse sistema silvopastoriz porque a presença de árvores e arbustos na pastagem, elas também podem prejudicar o desenvolvimento do pasto. Que, de fato, se não for feito um planejamento correto, as árvores forem plantadas muito próximas uma das outras, ou o tipo de pastagem que for plantado ali for uma pastagem que não é muito recomendado para o ambiente, para um sombreamento, pode estar acontecendo alguma coisa errada ali em relação à queda de folhas das árvores, também pode estar atrapalhando um pouquinho, que nem o sombreamento excessivo e a competição por água e nutrientes que a espécie arbórea e a arbustiva exerceriam sobre a forragicultura herbácea. Constante congregação em trânsito de animais sobre a copa das árvores pode provocar o raleamento ou a perda total da cobertura vegetal do solo. A abundância na queda de folhas e lenta decomposição pode estar fazendo com que prejudique o crescimento, a saída de folha do capim que estiver ali. A compactação do solo, pelo fato dos animais estarem presentes ali bastante tempo, eles vão estar andando de um lado para o outro, pode estar prejudicando.
em relação a isso. E a dificuldade com a mecanização também. Se não fosse feito a plantação das árvores num espaçamento correto, se por acaso uma máquina for preciso passar pelo local, alguma coisa pode estar dando um pouco de dificuldade. E um dos principais problemas que o pessoal reclama muito é a baixa lucratividade inicial, por conta que no início você vai ter um gasto um pouco alto em relação a isso, mas com 4 anos ou 5 anos o lucro vai estar vindo e vai estar tendo retorno, mas muitos pequenos produtores ou alguma pessoa que esteja com um pouco de pressa para poder ter retorno não vai ter essa paciência e não vai poder fazer esse investimento inicial para poder estar esperando uma lucratividade daqui 4, 5 anos. Aí esses são os arranjos espaciais, que são, na imagem a gente pode ver alguns tipos de plantio das árvores que pode ser feito, que algum desses arranjos que se destacam ao processo de recuperação de pastagem degradada são esses 4, que são mais comentados, são mais vistos, que na letrinha A você pode ver que tem um plantio em linha simples. Você pega as árvores de acordo com a espécie que você vai plantar, de acordo com o local que você vai estar trabalhando, você vai, estuda e vê o espaçamento correto de árvore para árvore, de planta para planta, e o espaçamento correto também em relação a uma fileira para outra, a uma linha para outra. No B você pode estar vendo linhas duplas, que acontece da mesma forma também, em relação a como fazer, a como procurar saber fazer, você precisa também estar de olho, estar ligado em relação ao espaçamento e que tipo de vegetação você vai estar colocando no local. Na letra C você vai estar vendo os bosquetes, que são bosques. Você vai colocar um bosque ali, um bosque do outro lado, um bosque no outro canto, para poder estar crescendo. E no meio desses bosques você vai ter a pastagem, você vai ter os animais rodando, essas coisas. Ou você pode estar fazendo o plantio aleatório. Plantio aleatório, você vai plantando as árvores de acordo com algum planejamento que você tenha, de estar colocando elas de forma aleatória, algumas linhas aleatórias, alguns cruzamentos, algumas coisas. Aí um pouquinho, tipo plantios em linha simples, consiste em plantar as árvores em um espaçamento uniforme entre linhas e entre árvores. O plantio em linha dupla são de 2 linhas próximas com espaçamento reduzido e afastados das próximas 2 linhas por um espaçamento um pouco maior. O plantio de bosquetes são pequenos aglomerados de árvores distribuídos nas pastagens dentro dos bosquetes. As árvores elas podem ser plantadas no espaçamento de 3x2 ou 3x3, ou ainda espaçamento maiores, de acordo com a vegetação, de acordo com o tipo de árvore que você vai plantar. E o plantio aleatório, que nesse processo são plantadas mudas de forma aleatória ou sistemáticas, né, em linhas, com espaçamento diversos que podem variar em função do relevo do local. Esses são alguns tipos de arranjo espacial que você pode estar aderindo, ou você pode estar optando na hora de fazer o seu sistema silvopastoril. Aí tem outros 2 também que a gente pode estar comentando, que algumas pessoas elas utilizam esse tipo de plantio ao longo das cercas, que é um plantio que ele meio que quer aproveitar o espaço, a pastagem, alguma coisa, ele vai estar fazendo esse plantio das árvores à beira da cerca. Também serve também para estar fazendo divisória das pastagens ou divisórias até da propriedade. E a regeneração natural, que consiste em manter as espécies e as árvores que surgem espontaneamente na pastagem. Muitas pessoas não querem gastar com mudas ou alguma coisa, elas vão aproveitar aquela vegetação, aquele tipo de árvore que tem no local, vai estar fazendo com que essas árvores permaneçam no local e, de forma espontânea, elas vão estar crescendo e vão estar gerando sombreamento, vão estar
fazendo o que o sistema silvopastoril vai estar fazendo de qualquer forma. E, como conclusão, então, a gente vê que no sistema silvopastoriz a gente tem bastante pontos positivos, mas a gente tem bastantes também pontos negativos, que na hora de a gente querer, da gente precisar mexer com isso, da gente optar por implantar isso na fazenda que a gente está, a gente precisa ter muito cuidado. Que nem este material é fruto de que eu apresentei, que a gente apresentou, que o nosso grupo apresentou, ele é fruto de uma compilação de dados de vários pesquisadores e de números gerados pela experiência e implantação de projetos de sistemas silvopastoris e na recuperação de pastagens degradadas. Vários pesquisadores fizeram pesquisas, vários pesquisadores tiveram na prática isso, que esse sistema pode proporcionar de forma positiva ou forma negativa, e a gente teve acesso a esses artigos, a gente teve acesso a esse material e a gente elaborou essa apresentação. Aí, tipo, da forma que a gente fez a conclusão, embora esse sistema é constantemente apontado como solução em diversos problemas inerentes à pastagem no Brasil, o uso desse sistema ainda é muito restrito do país. Dentro de muitas questões que dificultam a prática do sistema, a principal é a grande demanda de investimento financeiro para a gente começar a trabalhar com isso, visto que a sua lucratividade seria limitada no início do projeto, porque você não vai fazer aquele plantio, você já não vai ter o retorno de imediato. Você precisa ter a noção e a cabeça no lugar que vai demorar um pouquinho para ter esse retorno. E precisaria de um intervalo de tempo maior até colher os resultados. Por conta disso que muitas pessoas acham que tem muito mais pontos negativos do que positivos só por conta dessa demora, desse retorno lucrativo, desse retorno financeiro que eles vão ter dentro da fazenda. O objetivo é difundir a técnica buscando melhor rentabilidade para os produtores, com a sustentabilidade e melhorando a imagem do setor pecuário no cenário mundial, porque o Brasil é um país maravilhoso, sabe? O país Brasil é incrível. A gente tem uma área de pastagem, uma área para plantio, uma vegetação muito diversificada. A gente tem que aprender a usar de forma correta e de forma que a gente, mesmo tendo nossa produção, produzindo alimento para a população, produzindo madeira, produzindo frutas, produzindo carne, produzindo leite, a gente também cuide, sabe? A gente pode estar cuidando disso, a gente pode estar fazendo esses sistemas pastoris, a gente pode estar fazendo a recuperação de pastagem, a gente pode estar cuidando dessas partes degradadas, a gente pega uma parte degradada, a gente faz esse sistema, a gente recupera aquele local, tipo, vai ter retorno lucrativo para o criador e a natureza vai agradecer bastante, né? E eu acho que acredito que seja isso nossa apresentação. Qualquer dúvida a gente vai estar disponível na barra de dúvidas lá, vocês podem estar tirando dúvida com a gente, que ao decorrer do tempo a gente vai estar respondendo. E muito obrigado pela atenção e espero que tenha sido agradável. Só interromper a apresentação e prontinho.